Olá, tudo bem? Então, nesse módulo, como a gente está aqui compondo a nossa aplicação, eu não poderia deixar de configurar aqui para a gente o nosso banco de dados e você já ter essa experiência aí de como a gente faz isso, certo? Então, o primeiro passo eu posso vir aqui no meu terminal, vou matar a minha seção do servidor aqui e eu posso fazer aqui um compose rec ORM, certo? O Symfony, por padrão, ele usa o Doctrine, tá? Que é um ORM aí bastante conhecido do PHP. Então, a gente vai ver toda a dinâmica no decorrer do curso sobre a criação de entidades, sobre a parte de relacionamentos e toda a questão de consumo de banco de dados aqui utilizando esse ORM, que o acrônimo ORM, a sigla ORM, é Object Relational Mapper, ou mapeamento objeto relacional, certo? Então, o ORM, ele pega a camada do banco de dados, no nosso caso aqui, que é relacional, que é no caso o MySQL, que a gente vai utilizar, e faz toda a conversa dessa camada relacional para uma camada mais de alto nível, que é a parte de objetos. Então a gente vai ter nossas entidades e isso vai ser por meio de annotations, que nós vamos utilizar muito annotations aqui no curso. Ele converte essa base, vice-versa, claro, né? Tanto do objeto para o relacional quanto do relacional para o objeto. Tá? Você também dentro do Doctrine você tem o ORM e você tem o DBAL, que é o Database Abstract Layer, que você consegue trabalhar com o Doctrine usando uma camada mais baixa de utilização, que é diretamente manipulando com PDO, com as queries, etc. O Doctrine também ainda tem uma query language própria, que é o DQL, Doctrine Query Language, e ele faz as queries, as requisições com base nos objetos, essa query language do Doctrine, e os campos ali vão ser os atributos desses objetos, tá bom? Então o Doctrine ele é bem completo e vamos perceber aqui que por mais que ele pareça amedrontador, ele é um cara que chega a ser até simples, porque por vezes o processo que é feito é muito repetitivo. E também aqui dentro do Symfony, a integração do Symfony com o Doctrine por meio de algumas automações simplificam a utilização desse ORM aqui na nossa aplicação, tá bom? Então a gente vai nesse momento só configurar, criar uma base, vocês vão perceber a simplicidade e já deixar o nosso projeto no ponto aqui. Até o momento já temos ali a nossa profile, o debug bar, a gente já tem a questão dos templates, a gente já viu a parte dos controllers e das rotas, que basicamente eu particularmente acho bem simples quando a gente usa annotations dentro dos controllers para as rotas. E a gente já tem basicamente a nossa base, o nosso workflow praticamente montado, pronto para que a gente possa seguir adiante para criar uma aplicação com o Symfony, tá? Então, o Symfony, ele instalou aqui para mim já o Doctrine, fez as configurações desse bundle. Nesse caso, ele instala as dependências necessárias do ORM aqui para a gente. E perceba também que ele instala aqui o ORM Pack, que traz ali um pacote de dependências interrelacionadas ao Doctrine também. Se você quiser fazer um unpack nesse cara, você pode também, e ele vai listar todas as dependências desse pack, certo? Aqui abaixo você vai perceber que o Doctrine ele fez uma modificação aqui no nosso arquivo .env e também ele adicionou para a gente as configurações referentes ao MySQL, então ele usou o drive para MySQL e a versão do banco 5.7. Se você em algum momento precisar modificar essas configurações, tanto da versão do MySQL ou querer usar um outro driver, você pode vir aqui na pasta config packages e o arquivo vai ser o doctrine.yaml, certo? Voltando aqui para o nosso projeto, a gente tem aqui ó, config packages e a gente vai ter aqui o nosso, deixa eu atualizar aqui a minha árvore de diretórios. Opa, já apareceu ali. Aqui Doctrine, certo? E a gente tem todas as configurações aqui referentes tanto ao DBAL, que é o Doctrine Abstraction Layer, quanto ao ORM, tá? Onde fica aqui a questão dos mappings, os diretórios, etc. E aqui diretamente do Database Abstraction Layer,
a questão do SAR7, a questão do Server Version do MySQL 5.7, a questão do driver de conexão, SHA-7, o colate, tá? Tudo isso aqui você pode modificar referente à sua aplicação. Um ponto legal aqui é a questão da geração do banco, e também antes da gente fazer essa geração, a gente, dentro do Symfony na versão 4, as nossas variáveis dinâmicas que vão ser consumidas por nossas configurações, elas ficam aqui dentro do .env. Então o Symfony ele também está usando esse pacote .env, que carrega as nossas variáveis dentro desse arquivo .env, e quando levanta a aplicação, ele joga como variáveis de ambiente, e os serviços que vão consumir essas variáveis de ambiente já vão ter elas ali no ponto. Então aqui, dentre outras configurações, como o environment da nossa aplicação, que está como dev, o nosso app secret, a gente vai ter a chave aqui database URL, com a chave de configuração aqui para o nosso banco, e eu vou alterar aqui, ó, o meu usuário é root, a minha senha local é sem senha, então eu posso deixar em branco aqui, e o meu banco eu vou chamar aqui de blog sf4 v2, porque aqui a gente já está gravando a versão 2 do nosso curso Symfony 4 na prática, certo? Então eu vou salvar aqui e posso fechar aqui esse cara, voltar aqui para o meu terminal. Se nós viermos aqui no nosso Bin Console e verificarmos, a gente, além do nosso server que foi adicionado quando nós instalamos o Web Server Bundle, nós temos agora vários comandos aqui para o Doctrine. Então, um comando aqui do Doctrine que eu quero mostrar nessa aula, para a gente já ter o nosso banco montado ali, é o nosso... Deixa eu limpar aqui. Então, bin console Doctrine database create. Ou seja, se tudo tiver ok com a sua conexão do banco, pelo nosso terminal nós vamos poder criar a nossa base sem nenhum esforço. Então, ela já foi criada aqui para mim, certo? E se eu vier aqui no meu MySQL na linha de comando, só para te mostrar aqui, tá? Eu posso fazer uso dessa base, apesar de não ter nenhuma tabela ou esquema ali, certo? Então, show tables não vai ter nada aqui, tá? Mas perceba que a nossa base ela foi criada aqui com bastante simplicidade e agilidade. Então a gente já acabou de fazer a nossa configuração para a camada de banco de dados aqui dentro do Symfony, que se utiliza do Doctrine ORM, e na próxima aula a gente volta para concluir esse módulo instalando mais uma dependência, que é o nosso Maker, o gerador de componentes aqui para a nossa aplicação Symfony, desde entidades a controllers, a classes de formulário e tudo que vai nos auxiliar a melhorar nossa produtividade com o framework. Então na próxima aula a gente vem para falar sobre esse cara, que é o Maker Bundle, e concluir esse nosso módulo. Então, um forte abraço e até mais!